Algo estranho ocorre no céu agora em outro país da OTAN. Segundo os serviços de inteligência, a atividade desses objetos voadores, como drones e WAVs, está aumentando continuamente. O serviço de inteligência da Finlândia está alertando sobre um risco crescente. Eles afirmam que é uma incursão constante que não parou. Bom, nós já comentamos isso aqui porque participamos de muitos fóruns sobre esses assuntos e todos os dias há avisos. Olhem, isso e aquilo estão sempre voando por aqui. Desta vez, além das incursões de objetos voadores não identificados, há também mais interferência no GPS. Ataques em áreas próximas ao Golfo da Finlândia, alertas que vêm de Helsinki. Agora não é mais apenas um comentário. Não é o chefe de inteligência. É o chefe de inteligência de defesa da Finlândia, o general de divisão P.K. Tunen, que alerta que há um risco cada vez maior. Enquanto isso, a posição da Europa continua a mesma. É uma posição muito passiva, na qual eles estão basicamente como observadores. A Finlândia está agora mesmo compartilhando uma fronteira de 1.340 quilômetros com a Rússia e, evidentemente, todo o conflito que tem ocorrido com a Ucrânia. Isso aumentou a atenção ao fato de a Finlândia entrar na OTAN. Depois disso, houve mais ações da Rússia contra a Finlândia. A proximidade dos ataques em portos petrolíferos russos próximos ao Golfo da Finlândia elevou o risco de desvios acidentais de drones para o espaço aéreo finlandês. Também o fato de que já existe uma guerra eletrônica há anos. Aliás, dentro do artigo da OTAN está estipulada a guerra eletrônica, os cyberataques. Mas claramente a OTAN não pretende fazer absolutamente nada em relação a isso. Inteligência e militares estão sempre reclamando. Olha, estamos recebendo ataques, o GPS falha, o GPS está sendo bloqueado há um tempo na Rússia, em toda essa região. Sim, você já está acostumado a não ter um bom GPS em todas essas regiões. Porque, bem, não acontece absolutamente nada. E se não se sabe que não acontece absolutamente nada, além disso, há objetos ou sites que não coincidem com os drones russos. Há outros objetos. Há uma série de objetos que foram vistos em praticamente toda a Europa, mas também dentro da Rússia, também dentro da China, e ninguém sabe quem são. Ou seja, há outros. Há uma seção, há um parêntese em que se vêem objetos que continuam patrulhando em áreas, inclusive nas de maior segurança. Além disso, já comentamos aqui como alguns desses objetos chegaram a entrar onde eles estão. Fábricas militares secretas. Há dessas fábricas que de repente são tão importantes em relação ao tema de armamentos que acabam sendo ultra secretas. Ninguém sabe onde elas estão, escondidas em um bunker na floresta. De repente, os objetos aparecem e ficam parados, observando tudo. Você se pergunta, quem avisou eles que estávamos aqui? E além disso, já perseguiram eles, atiraram neles, tentaram lançar essas ondas antidrones e nada disso funcionou. Segundo o próprio chefe de inteligência, ele afirma que parte dos movimentos dos drones também acontecem onde houve interferências de GPS. Eles garantem que, embora não tenha ocorrido, segundo ele, uma entrada confirmada no território finlandês por parte de um drone russo. Observam-se objetos estranhos na região. Finlândia, Noruega, Polônia e todos os países bálticos e que fazem fronteira com o Mar Báltico. É isso. Sim, eles têm observado como existem vários desafios e não conseguiram fazer absolutamente nada. Pelo menos o chefe de inteligência admite que esse é um desafio que eles têm pela frente. E sim, toda hora dizem, a Europa está em alerta máxima, tal região está em alerta máxima. E bem, o alerta máximo tem servido apenas para isso, para gerar um alerta, mas não realmente para fazer algo que evite essa situação. Em novembro, implantaram um sistema antidrones dos Estados Unidos no flanco leste da OTAN.
Isso faz parte do programa Ernest Century, anunciado pelo secretário-geral Mark Rutte, ou seja, um desdobramento de sistemas antidrones dos Estados Unidos que até agora também não teve ação nem com a tecnologia avançada. Sobre o que estamos falando? Quais são os riscos? Bem, do ponto de vista puramente OTAN, Rússia, Ucrânia, os riscos são, se isso for realmente a Rússia. Então a Rússia tem capacidades no espaço aéreo da OTAN e isso não tem consequências. E isso também mostraria uma fraqueza muito grande por parte da OTAN. Agora há uma série de comentários muito interessantes que têm sido feitos a respeito, e então tem uma ouçam isso, ouçam o que dizem por aqui, ou atacar a Polônia. Quem vai responder? Quem vai responder agora mesmo? N garante. Hoje em dia, a Europa se baseia praticamente na crença de que, se surgir algum perigo, a OTAN vai agir. Mas ele afirma, ninguém viu a aliança ser totalmente testada. Dizem, se Vladimir Putin invadisse a Lituânia ou atacasse a Polônia, quem reagiria? Então é isso? Acho que concordo. Donald Trump, que já alertou antes, disse isso. Ou seja, realmente, diz os Estados Unidos, na hora do aperto, provavelmente ninguém vai vir nos ajudar, né? E diante disso, bem, o que se viveu e o que se viu. Alguém que já enfrentou e teve que enfrentar a Rússia por vários anos, diz, bom, aqui, digo, vai chegar ajuda militar, mas é só isso, né? Ninguém vai dar um passo a mais. Aliás, até hoje, ele faz um comentário sobre o tema do Irã. Ouçam o que ele comenta sobre isso, que também achei muito interessante. Não, o mundo não ajudou o suficiente o povo iraniano, e é verdade, tem sido assim. sinceramente, isso precisava ser dito por alguém nessa ocasião? Pois bem, fez eles, que garante que, se permitirem que o regime sobreviva, ou seja, se permitirem que os ayatolás continuem no Irã, o que isso vai dizer aos ditadores do mundo que, quando quiserem derrubá-los, só isso, atirem todas as pessoas que puder, atirem todos, em todos, em todos, em todos, e então você vai continuar no poder. Ou seja, se o mundo deixar, se o planeta deixar que o ayatolá continue, que o regime dos ayatolás continue, então isso quer dizer que para o próximo ditador que quiserem derrubar vai ser exatamente a mesma coisa. Olhem, funcionou para Ali Khamenei eliminar cerca de 50 mil cidadãos iranianos. Então, da próxima vez, eles vão repetir, seja qual for o país. Evidentemente, então, um comentário duro no qual, bem, nem mesmo Trump se atreveu a dizer isso. Hoje, Donald Trump afirmou publicamente que já está negociando com o Irã e que não há motivo para preocupação. Você diz, espera, prometeu ajudar o povo, mas já eliminaram milhares de iranianos. E agora diz que já está em diálogo com o Irã, que vai chegar a um acordo com eles. O povo do Irã deve estar muito bravo, tanto com os ayatolás quanto com o mundo. Devem pensar, ninguém veio nos ajudar, né? Mesmo com a ajuda literalmente prometida, também não aconteceu, pelo menos até agora. Parece que sim, né? Se algo mudar amanhã ou na próxima semana, veremos. Mas pelo que se observa, porque também nunca se sabe. Quer dizer, Donald Trump pode estar dizendo uma coisa e fazendo algo bem diferente. Isso também pode ser, mas pelo menos agora é o que se observa, né? Enquanto isso, destaca-se o documentário de Donald Trump. Segurança e compromissos de quase todos os aliados para aumentar seus gastos de defesa para a porcentagem do PIB. De todos, diz Donald Trump, algo que, bom, ele repetiu uma e outra e outra e outra e outra vez. Que graças a ele, a OTAN é mais forte, que graças a ele. Agora as pessoas estão dando mais dinheiro para a OTAN, o que talvez realmente aconteça. Isso é possível, mas por enquanto, só existem promessas de que vão investir mais nos próximos anos, não é? É um processo que será observado e tende a funcionar, podendo fortalecer a OTAN ao longo do tempo.
Mas ele critica e afirma que a Espanha não vai gastar esses 5% do PIB. Todos, menos a Espanha. Não sei por que eles agem assim, talvez queiram se aproveitar. Precisamos conversar com a Espanha. Esse é o comentário de Trump sobre isso. E evidentemente isso pode ter consequências mais adiante, não sabemos se tarifas ou algo assim, mas evidentemente isso também chama a atenção. Hoje, já são vários incidentes que ocorreram com trens, 4 incidentes ferroviários em uma única semana na Espanha, de acordo com o que foi relatado no domingo, 18 de janeiro, na viagem andaluza Andabus-Córdoba no Miri. Colisão de trens de alta velocidade deixou ao menos 43 mortos e dezenas de feridos. Considerado, então, um dos piores desastres ferroviários em anos, não é? É 18 de janeiro e depois, na terça-feira, 20 de janeiro, na Catalunha, uma colisão entre 2 trens de subúrbio deixou pelo menos um morto, incluindo o maquinista Parcel, e 37 feridos. Nordeste da Catalunha, terça-feira, 20 de janeiro, mesmo dia, Barcelona. Também se fala por aí desse assunto em que se comentava sobre um colapso, não é? Isso, segundo o que dizem, vai convocar uma greve nacional por parte do Sindicato dos Motoristas. Assim como também na quinta-feira, 22 de janeiro. Hoje, Cartagena, Múrcia. 4 pessoas tiveram ferimentos leves após colisão com guindaste, não houve descarrilamento. Obrigado por assistir. Foram 4 acidentes em menos de uma semana. Alguns graves e outros moderados. Não, mas muitas coisas são questionadas aqui. Primeiro, como fica a segurança? Os protestos e os investigadores oficiais garantem que não vêem sabotagem, que são apenas incidentes. Enquanto isso, o governo Pedro Sánchez vai ter muito mais pressão. Agora, a greve que pode ocorrer ou já foi convocada não parte mais do sindicato dos motoristas. Porque, dizem, é preciso mais segurança, não é necessário mais nada, o que precisa é segurança. Então, diante desse assunto, também vai ser preciso observar, vai ser preciso comentar sobre isso, né? Ou seja, há vários temas importantes no que está acontecendo nessa região. Dentro de, toda essa disputa que está acontecendo, também política, porque no final das contas também tem uma parte política. Não há, então, também o aproveitamento desses incidentes para fazer ataques políticos. Acredito que todos os países enfrentam isso. Na Espanha não se comenta, mas situações assim também ocorrem lá. De acordo com o que foi relatado, esse tema de riscos já havia sido supostamente alertado por alguns motoristas. Alguns especialistas, digamos, na área que operam os trens, etc., já tinham dito que havia coisas que achavam que poderiam ser melhoradas. Desta vez será preciso investigar a fundo. Há pessoas que perderam a vida e outras estão hospitalizadas por essa situação. Estaremos atentos a esse assunto. Enquanto isso, um incidente, mas na Nova Zelândia, um incidente tremendo. Segundo o que foi relatado, houve um deslizamento que fez com que vários trailers e uma série de edifícios ficassem soterrados. Há desaparecidos após um deslizamento na Nova Zelândia, segundo relatos. Aguardamos mais informações para saber o que ocorre, mas vai ser interessante observar isso. Há, incidentes também que estão chamando a atenção hoje dentro da capital. Em Kiev, quase metade da capital da Ucrânia está sem energia elétrica. Eles enfrentam temperaturas geladas agora. Relatos recentes indicam que Kiev estava abaixo de 10 graus. Vamos ver agora menos 8 graus ou menos 8 graus Celsius, de acordo com o que se observa neste momento. E, haverá dias em que estará mais tranquilo, nos próximos dias o clima vai melhorar,
Ao que parece, isso então é uma boa notícia para quem vive em Kiev. Vai estar em 2 graus, pelo menos é isso que está sendo reportado para amanhã. Vamos ver se depois de amanhã, vai estar de novo. A -1, -2. Pelo menos a pior parte já passou, pois chegou a fazer até 12, 13 graus. E isso deve melhorar, o que é uma boa notícia para a capital ucraniana, que segue sob intensos bombardeios ao sistema elétrico. Tiveram recuperação impressionante. Há grande investimento em pessoas para recuperar energia constantemente. Eles também possuem vários sistemas para agilizar essa recuperação. Mas é uma adaptação que levou anos para ser feita. E agora, o presidente ucraniano Zelensky afirmou que mais ou menos 4.000 prédios continuam sem aquecimento no dia a dia. A capital está com cerca de 60% sem eletricidade. Aproximadamente 40% são os que têm luz. E o dia de amanhã ainda vai ser muito complicado para toda essa região. Só depois de amanhã o clima começa a melhorar. Como vocês podem observar, e para eles amanhã já são as próximas horas, lá já deve ser noite, então só mais algumas horas. Em teoria, o problema já deveria começar a ser resolvido. Vamos ver isso. Certo? Em outros assuntos, estão avisando já que vão estar, vamos dizer, observando o que está acontecendo nessa usina nuclear. Ontem comentei isso com vocês, não foi? Essa usina nuclear, a maior do planeta, foi reativada depois de vários anos parada. Sim, essa é a usina nuclear chamada Kashiwazaki Kariwa, ou AKK. Maior do planeta, aprendi sobre ela ontem e hoje já desligaram. Tiveram que desligá-la porque o sistema de monitoramento gerou um alarme de possível vazamento radioativo. O sistema acionou o alerta, mas não era evidente. Isso é, então, uma condição em que dizem que não há impacto radioativo no exterior, mas internamente aconteceu alguma coisa lá? Eles vão revisar o que foi e comentaremos sobre isso mais adiante, vamos ver do país. Bom, também surgiu esse incidente, é um avião, né? Uma turbina teria pegado fogo bem na pista. Forçaram o avião a abortar a decolagem em um aeroporto no Brasil. O motor esquerdo, como pode ser visto na imagem, obrigou a tripulação a abortar a saída, a manobra de decolagem. Isso foi em Florianópolis. Havia 180 passageiros. 6 tripulantes, não há nenhum ferido, está tudo bem. Uma excelente reação por parte do piloto. Eu dizia, vamos ver, é cancelado na hora, certo? Esse era um Airbus A320 da Latam Airlines, matrícula PRM ASCII. Preparavam-se para operar o voo LA 3819 para Brasília. Durante a aceleração na pista, foi visto fogo no motor esquerdo, levando a tripulação a interromper a decolagem imediatamente. Chamas ficaram visíveis fora do avião, como mostram vídeos, testemunhas e passageiros. Foi um susto, mas nada além disso. Pois já liberaram Rafael Tudares. Ele é genro de Edmundo Gonzalez Urrutia e depois de ficar mais de um ano, 380 dias preso, finalmente foi libertado. Bom, realmente impressionante. De acordo com o que foi relatado nesse relatório, a esposa dele, Mariana Gonzalez, filha de Edmundo Gonzalez, informou que, após 380 dias de detenção arbitrária pelo regime chavista, Rafael Tudares foi finalmente libertado. Ele afirma que esse processo foi então uma luta estoica, diz ele. Uma luta evidentemente muito difícil, não é? Uma pressão por parte do regime contra o próprio Edmundo Gonzalez. E, bom, foi algo tremendo, não é? Agora ele já está livre. Segundo o que foi reportado, ontem os Estados Unidos apresentaram uma queixa contra a Venezuela na OEA.
ou seja, os presos praticamente não foram libertados, liberaram só alguns poucos. Então, hoje, neste dia, eles divulgam essa notícia em que, claro, libertam uma pessoa muito importante, obviamente, mas ainda faltam muitos outros, não é? A maioria, a grande maioria. Eles continuam presos, e isso também é um assunto muito sério, que não custa nada além de dar a ordem e libertá-los. Mas simplesmente não está acontecendo, né? E isso também é importante. Mas no perfil oficial da Mariana, aqui está o perfil. Lá ela dá uma explicação, né? Aqui está o perfil da Mariana Gonzalez de Tudares, diz: informo que após 380 dias de injusta detenção arbitrária e de ter sofrido por mais de um ano a desumana situação de desaparecimento forçado, meu marido, Rafael Tudares Bracho, voltou para casa. Bem, é uma boa notícia, evidentemente, para eles e também uma esperança para os presos políticos que estão por lá. Precisamos ficar atentos a isso. Agora vamos a outros assuntos importantes. Neste momento, Donald Trump está em uma situação muito problemática. Foram feitos mais índices de aprovação para ver como está a aprovação agora do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E saiu então com o pior índice da sua história, pelo menos é o que relatam. Donald Trump afunda nas pesquisas como nunca antes. A queda foi histórica. Donald Trump alcançou seu pior índice de aprovação desde o retorno ao poder, segundo pesquisa recente do American Research Group. O ARG teria comentado que ele mal chegou. 35% dos americanos o aprovam, 35%, enquanto 63% o desaprovam, resultando em uma aprovação líquida de menos 28 pontos, a mais baixa de seu segundo mandato. A gestão econômica tem sido uma das mais criticadas. Só 32% aprovam a condução da economia e 64% desaprovam, dizem. Essa queda é alarmante, pois a economia foi uma das principais bandeiras da campanha, e o fato de que essa parte seja a mais criticada, evidentemente é um problema. Além disso, segundo o CBS News Group, eles realizaram uma pesquisa indicando perda total do apoio dos eleitores jovens, com uma aprovação entre os jovens também muito baixa, entre os menores de 30 anos, sim, de 30 anos ou menos, de acordo com o que relatam, ele tem o ponto mais baixo. Outra pesquisa paralela da AP também revela que apenas cerca de 27% o aprovaria, 61% o desaprova. E bom, é isso, ele diz. Vocês acham que o custo de vida piorou no segundo mandato? Também está havendo uma tensão dentro dos republicanos, dentro das pessoas que são republicanas. 76% ainda o aprovam entre os republicanos, pelo menos ele mantém uma aprovação. Essa porcentagem caiu 27 pontos desde sua reeleição. E agora? Até entre republicanos a aprovação diminui. Isso é um golpe duro. Evidentemente, depois eles geralmente não admitem, né? Mas no final das contas, eles sabem que essa situação vai pressioná-los ainda mais. E esse tipo de comentário também não ajuda. Ouçam o que foi dito, de acordo com o que mostra aqui o alerta mundial no Fórum Econômico. Vamos ouvir. Recebemos boas críticas nesse discurso. Normalmente dizem que ele é um tipo de ditador horrível. Recebemos boas críticas nesse discurso. Normalmente dizem que ele é um tipo de ditador horrível. Sou um ditador, mas às vezes isso é necessário. Mas eles não disseram isso nesse caso. E não, é bom senso. Tudo se baseia no bom senso. De acordo com o que dizem que eu sou um ditador, dizem. Normalmente dizem que é um ditador horrível, dizem eu sou um ditador. Se pergunta, diz, bom, às vezes é preciso um ditador. Comentário muito curioso, muito estranho, mas tudo bem. Essa é parte, digamos, desse Donald Trump, que está muito mal nas pesquisas, que caiu tremendamente, que até mesmo entre os republicanos diminuiu. Mas ele ainda tem uma aprovação positiva, digamos, uma maioria entre os republicanos,
Mas já em toda a população dos Estados Unidos, a aprovação dele está em torno de 30%, 32%, 35%, dependendo da pesquisa. Vejam só, né? A queda que se observa, pelo menos até agora, é uma queda que ele não conseguiu controlar. Porque depois ele faz comentários desse tipo, com movimentos econômicos que fazem a economia cair. E além disso, um ponto que me preocupa muito agora é que ele tem uma ideia, e ele já disse isso publicamente, não é algo que esteja escondido, né? Ele quer que o dólar caia, que o dólar fique mais baixo. A queda do dólar implica necessariamente em inflação, pois quando sua moeda desvaloriza, ocorre inflação. Tudo importado ficará mais caro para você. Então, se você comprava abacates do México, esses abacates, se o dólar vale menos, agora você vai ter que pagar mais por eles. Se você comprar carne da Argentina ou qualquer outra coisa, tudo ficará mais caro. Então, o que o Fed faz para isso é o papel do Banco Central dos Estados Unidos e de qualquer país. O que eles fazem é equilibrar, ou seja, o objetivo deles é que a inflação não dispare. Esse é o objetivo. É para isso que eles existem. Mas o que Trump quer é derrubar Estados e Powell, o responsável pelo Fed. Por quê? Porque ele diz que não administra bem e quer que as taxas de juros baixem. Para quê? Bem, para produzir mais, mas você produz mais, mas também às custas do dólar. Se o dólar vai cair, então aí vem uma inflação automática. Então vamos ver como que ele vai lidar com isso. Mas neste momento, quando você observa o dólar, ele está em baixa. Esse é o ponto. Vamos ver isso em relação ao euro. Mas caiu muito mesmo. Ou seja, essa é a queda que teve e a queda é muito maior. Ou seja, se observarmos, a queda vem de antes. Antes foi subindo aos poucos, digamos assim, então, e isso não é só aí, mas digo, em relação ao peso, estão mais ou menos na mesma, né? Ou seja, a queda também foi bem muito significativa. Está em 18,40 e 17,48, e a 17,48 pesos por cada dólar. Então é assim que estão as coisas. Enquanto isso, diziam não, mas o ouro já está caindo, não é? Ontem, investidores de diversos grupos financeiros comentaram: veja, o ouro neste momento, hoje ou agora, neste minuto, está em máxima histórica. Hoje. O que isso quer dizer? Que os investidores estão desconfiando de tudo isso que está acontecendo e preferem ir para o ouro? Os investidores e os países também? Os bancos centrais dizem, olha, agora dólar, melhor não, melhor eu vou para o ouro, né? E agora está em 4.900, ou seja, já quase chegando nos 5.000 dólares. 4.911 dólares, né? Então, bom, diziam, é que o ouro já caiu, quer dizer que já está tudo tranquilo? Bom, o ouro não caiu. Eu já tinha comentado isso aqui com vocês, teve uma quedinha, uma correçãozinha bem pequena, que se a gente observar foi esse pedacinho aqui, esse trechinho. Caiu ontem, mas hoje subiu de novo. E se estamos em uma máxima histórica nesse preço? E daí, preocupação? Claro que não. Não fica claro qual é a estratégia de ficar tirando e colocando tarifas e ameaçando todos os parceiros. Ou seja, isso não é bom para os negócios. Nos negócios é preciso ter certeza, pois os investimentos demoram anos para se recuperar. Se não há certeza do que ocorre, há risco e isso tem um custo. Qual é esse custo? Bem, que não invistam, que prefiram ir para o ouro, digam, bom, se não posso investir, pelo menos é mais seguro que a inflação não me consuma. Então vou para o ouro. Então essa é a questão. O colapso foi grande, tanto nas pesquisas quanto na economia. Isso gera problemas internos, pois quando Trump está encurralado, ele costuma ter reações muito estranhas. E isso, bom, como comentar com vocês, como dizem aquele que dizem que sou ditador, agora esse comentário. Tem outro comentário que me chama a atenção de Zelensky. Escutem isso é sobre a Groenlândia, não é? Quero vento. O D1.
Quero que por prisão, aperto de mão. Bom, então também essas coisas que tinham que dizer. A Europa precisa aprender a se defender sem depender dos Estados Unidos, China, Rússia ou qualquer outro país. Ele afirma que a Europa deve poder se defender sozinha. Enviar 14, 40 soldados para a Groenlândia, bem, isso não adianta nada, imagina, é um território maior que o México em extensão. E para defender, você diz, deixa eu mandar uns soldados e faz todo o anúncio de que vai mandar soldados, e na hora mesmo manda 14, 40 soldados. É assim que vai defender? Com isso? Nada, absolutamente nada. Ele diz que pretende conseguir, diz que mensagem transmitir. O que isso transmite para o Putin ou que mensagem transmite para a China? Eu perguntaria, que mensagem você manda para o Trump? Isso ele não diz, mas eu digo. Ou seja, o que isso quer dizer então que ninguém está defendendo a Groenlândia? Quer dizer, mandaram um aviãozinho, desceram alguns militares, fizeram ali a encenação, mas dizem que quem fala isso para Putin, China e Trump, então ninguém defende a Groenlândia. Quem quiser, poderá tomar no dia que preferir. Não há tentativa. Mandaram 7.000 soldados. Isso já é um movimento mais real, né? Aí você entende que existe uma defesa de verdade. Bom, tinha que ser dito e foi dito, pois hoje Zelensky foi bem ousado nesse sentido, porque falou coisas que ninguém mais falou. Rutte quis dizer, o responsável da OTAN, que nem sequer falou isso para a primeira-ministra da Dinamarca, porque, bom, ela deveria ter sido a primeira a dizer isso. Olha, obrigado pela ajuda, mas estão mandando 40 soldados? Sério que acham que com isso vão assustar alguém? Pois não, claro que não. Então, bom, esse é outro dos assuntos interessantes aí, será que vão falar disso? Achei muito interessante, de verdade, porque nesses fóruns nunca vão e dizem nada relevante, né? Costumam ficar fora das controvérsias que Trump gosta, mas só são relevantes pela polêmica, não pelo conteúdo. Mas faltava que dissessem, sinceramente, faltava que dissessem que a Groenlândia não, e aí você pensa, muita OTAN, né? E além disso, não foi que essa questão da OTAN também foi muito interessante, né? Quer dizer, isso tem relação com a live de hoje sobre o tema dos drones? Quer dizer, você tem um artigo 5 que implica que se alguém te atacar, todo mundo te defende. E a OTAN vem sendo atacada há anos com guerra híbrida. Eles reconhecem isso, reconhecem os cyberataques, reconhecem a questão dos drones, tudo o que implica alguém te afetando. O GPS, isso é uma cyberguerra, também é uma guerra eletrônica, e assim tem sido por anos, e isso afeta países da OTAN. E digam vocês o que fizeram, só criticaram e falaram na mídia. É isso que fizeram, nada mais, não fazem absolutamente nada. O artigo 5 diz que diante disso também podem se defender. Mas isso não acontece, né? O Sol alcança 100% da energia elétrica, isso é importante. Então, ok, está certo, eu entendi direito. Bem, basicamente o Sol é a resposta para tudo quando se trata de energia, e isso se refere ao espaço. É aí que está a resposta certa. Elon Musk garantindo que no Sol, na energia que está no Sol, seria suficiente, e mais do que suficiente para poder agora sim evoluir do ponto de vista energético. Já vários dos projetos de satélites que Musk tem usam painéis solares. E ele afirma que no espaço essa é a forma mais importante de obter energia. Isso poderia implicar, por exemplo, emissões para Marte, emissões para a própria Lua. Inclusive, bases no espaço afirmam que ter bons painéis solares eficientes, energia eficiente vinda do Sol, seria muito importante. Basicamente, no comentário que ele faz hoje em Davos, no Fórum Econômico Mundial, é sobre o Sol também. Inclusive, ele já comentou isso várias vezes para a própria Terra, dizendo, pois imaginem vocês, com os painéis que existem agora já se consegue bastante,
Mas no futuro, com painéis ainda melhores, será possível ainda mais. Se absorverem mais energia, isso pode trazer muitas soluções, inclusive com a ideia de transmitir energia do espaço, né? Ou seja, basicamente você obtém a energia em satélites e depois a transmite para a Terra. É um tema que ainda está só na ideia. Não, ainda não está acontecendo, mas enfim, são vários projetos aí relacionados ao tema do Sol, pelo menos é o que propõe esse Elon Musk. Outro dos pontos também é o que ele disse hoje. Sobre os robôs, já estavam sentindo falta desse Elon Musk? Não tanto na política, mas na tecnologia. Não, esse sempre foi o ponto forte dele. E o que ele diz é interessante. Ouçam o que ele fala sobre robótica. E, na verdade, minha previsão é que, no cenário benigno do futuro, nós vamos. O robô vai realmente fabricar tantos robôs com IA que eles vão, de fato, suprir todas as necessidades humanas. Ou seja, você nem conseguiria pensar em algo para pedir ao robô em determinado momento. Tipo, vai haver tanta abundância de bens e serviços porque a minha previsão é que haverá mais robôs. Robôs do que pessoas. Então, mas como você? Há mais robôs do que pessoas, diz Elon Musk. E bem, vai ser para isso, quero dizer. Este aqui garante que logo haverá mais robôs que pessoas. E ele diz que não vai querer um robô para cuidar dos filhos dele ou para cuidar dos animais de estimação dele. Ele diz: estamos em no momento mais interessante da história. Independentemente do fato de que em muitas coisas eu não concordo com Musk nesse ponto, sim, para mim, estamos no momento mais interessante da história. Me perguntaram, em que ano gostaria de nascer? Seria agora, não é? A verdade é que todas essas mudanças tecnológicas, tudo o que você está vendo, é incrível em todos os sentidos, não é? É um tema muito interessante viver nesses tempos. E o que ele diz é que no próximo ano, né? Eu estendi um pouco mais porque era para ser em 2025, mas diz que até o próximo ano é quando os robôs serão vendidos, pelo menos por eles em massa. Já os robôs, então, quer dizer, eu entendo, 2027, no final de 2027 os robôs estarão sendo vendidos, o que, de acordo com isso, seria por um preço relativamente acessível. Então, bem, a realidade das ruas a partir de 2030 vai ser muito diferente de 2030, em teoria. Não é só uma empresa dizendo isso. Várias já produzem robôs em massa. Em 2030 será comum ver isso nas ruas, com outras pessoas carregando coisas e em construção em diferentes áreas. Porque lá a robótica avança de forma interessante, mas não muito rápido. Nós estaremos lá. Pessoas. De uma maneira muito interessante, não muito rápida. Por que pressionar para que um país europeu seja obrigado a participar de uma junta de paz no Oriente Médio, só porque você diz e depois vai lá e pune com tarifas? Ou seja, não fazia muito sentido. O presidente dos Estados Unidos levantou essa imagem com sua assinatura para essa junta de paz. Na cerimônia estiveram presentes, entre outros, o presidente argentino, o paraguaio e o primeiro-ministro húngaro. Segundo o que foi relatado, este lugar de paz, ou nesta junta de paz para Gaza, eles também estarão pensando em como investir dentro de Gaza. Tem sido muito criticado pelo próprio Israel, não é um tema com o qual Israel concorde muito e isso também chama a atenção. Também foram feitas críticas fortes à ONU. E bom, nesse ponto ele afirma que a ONU tem um potencial enorme, mas não é utilizado. Ele disse que a união das Nações Unidas e seu conselho poderia gerar algo único no mundo. Bom, a questão é que é verdade, a ONU tem potencial e pontos que não são utilizados.
Ele também afirma que já são 20 governantes, mas 30 países que poderiam estar dentro desse projeto de paz. E bom, se isso funcionar, seria de verdade, se funcionar, e tomara que sim. Esse seria, eu acho que, do meu ponto de vista, né, o maior feito desse Trump na questão externa. No fim, sim, pode conseguir. Não garanto, mas tomara. Agora sim, o desejo é que se consiga a paz e que haja paz entre Israel e Gaza e entre a Cisjordânia e toda essa região. Seria incrível. Para isso, é preciso envolver muitos países, pessoas e investimentos para a região prosperar. E muito focados no desarmamento, muito focados na educação. Reverter toda a geração de ódio que existiu por tanto tempo não vai ser fácil. Mas se for feito direito, essa é a grande dúvida, se vai ser feito direito. Mas enfim, vamos para outros assuntos e tomara que haja um enfoque realista no sentido de levar a paz em toda essa região. Obrigado. O que está acontecendo com a saúde de Donald Trump? As dúvidas persistem, e desta vez, além de avós, pois ele apareceu novamente com a mão muito inchada e cheia de hematomas. Evidentemente, a questão que se coloca é que ele é o líder de um país nuclear, de um país com muita atividade econômica em todo o mundo. É qualquer coisa desejada, mas conduzida por alguém cuja saúde é totalmente desconhecida. Ele colocou pessoas para assinar que basicamente ele é um atleta olímpico. O médico que ele tem por lá assina o que ele quiser. Mas o que dizem é que legalmente ele teria que apresentar exames independentes para saber a verdadeira saúde do presidente dos Estados Unidos. Ele aparecer frequentemente com hematomas e inchaço não significa necessariamente algo grave. O fato de não saber exatamente o que acontece e isso ser ocultado gera expectativas negativas. Não há uma incerteza sobre a saúde de Trump, principalmente porque nos últimos dias ele tem parecido um pouco desconexo nas ideias, não é? Também pode trazer uma agenda impressionante, o que é uma realidade. Existem agendas alucinantes, especialmente neste último ano que foi muito intenso. Em comparação com o primeiro ano do seu primeiro mandato, este segundo mandato começou super intenso. Não é alguém que está em todo lugar ou em todos os assuntos. Ontem ele trocou Groenlândia por Islândia e continua cometendo essas confusões, mas por enquanto é isso. Não foram tão graves quanto as que Joe Biden tinha, que de repente já ficava totalmente fora de si, né? Agora. Não deixam de ser preocupantes algumas das atitudes que ele teve ultimamente, nas quais dizem ele está muito próximo dos mesmos padrões que teve seu pai, em uma espécie de demência que seu pai chegou a ter. Especialistas garantem que ele mantém os mesmos padrões, que existem uma série de padrões nos quais esse problema é cada vez mais claramente observado e que, além disso, é algo que pode ser herdado geneticamente, de acordo com o que dizem os especialistas. Então, bem, além da saúde e além do que já foi dito, nem mesmo a própria Casa Branca. Disseram que ele precisa tomar anticoagulantes, mas não por causa desses hematomas. Esse que tem um inchaço que é crônico e que é uma insuficiência venosa crônica, que é algo relativamente normal e não grave. Não, de acordo com o que dizem, esse é, digamos, o relatório oficial por parte da Casa Branca. Mas evidentemente é isso que se deixa transparecer. Basicamente não há esse dado, digamos, independente nesse sentido. Agora tem outro assunto também que chama muita atenção hoje, que é esse movimento que a França está fazendo, sobre o qual acho que não se falou o suficiente, mas está muito interessante, porque a França afirma ter apreendido um petroleiro russo na costa da Espanha que supostamente transportava petróleo de Murmansk totalmente carregado.
Isso corresponde a 800 mil a 850 mil barris, conforme relatado. Até o momento, não vi nenhuma reação da Rússia, talvez já tenha havido, mas por enquanto não vi, então vamos deixar assim. Mais tarde deve haver uma reação, com certeza vai ter. Esse seria um petroleiro fantasma. Nem sempre a Rússia reage nesses casos. Vamos ver. Desta vez, por ser a França, isso me chama muito a atenção. Ainda mais acontecendo logo à vista de todos. Ou seja, de onde veio esse? De onde saiu esse? O navio aparentemente vinha do Mar do Norte, supostamente. Ou seja, sai da Espanha, sai da Rússia, passa pela Espanha e é aí que os militares franceses o interceptam. Então, bom, vamos ver se a Espanha também reage a isso, mas é evidentemente muito interessante. Aliás, não sei se vocês já tinham visto, mas não sei se ainda está ativo. Mas no Artemis, no projeto Artemis, você pode colocar seu nome ou um pseudônimo. Se não quiser colocar seu nome para que vá ao espaço, então você pode enviar o seu nome. Não precisa colocar ao redor da Lua. Se não quiser usar o nome completo, pode só colocar, por exemplo, João Pereira. E esse? Você cadastra um número de 4 dígitos ou mais, que será usado para localizá-lo na lista depois. E eles te mandam um bilhetinho, te mandam um bilhete, também vou mostrar para vocês, eu realmente me registrei, porque está o seu nome. Digamos, vai para a Lua, não dá a volta, só vai para a Lua e pronto. Se alguém quiser, pode fazer isso sem problemas. Olhem, aqui está, por exemplo, o da Astrid. Esse é o cartão de embarque, não é claro. Vamos ver se consigo colocar aqui, mas esse é um pedacinho. Aí está, esse é o não, esse é o... Você recebe um bilhete, né? Como se você tivesse uma viagem, né? Seu nome vai viajar na Artemis, né? Então tudo isso vai em um arquivo. Vão, não sei quantos, acho que tem um limite de nomes, mas é muita gente, né? Então nem todos os registrados vão. Seu nome vai e dá uma volta no espaço, só isso, a Lua, não sei para onde. Esse é pro Artemis 2, mas é como uma anedota, sabe? Se quiserem inscrever também o cachorrinho de vocês, não sei se pode, mas acho que dá para colocar o cachorrinho sim. Para quê? Para ele dar uma volta no espaço. Não é bem assim que funciona. Vamos então para outros assuntos importantes. Fiquem atentos ao que está acontecendo entre Colômbia e Equador, porque a confusão está aumentando. Não sei o que acham os amigos colombianos, amigos equatorianos, mas Daniel Noboa colocou tarifas na Colômbia. Dizem que a segurança já sabe. O que Trump faz, ele repete. Se Trump cai, ele também cai. Ou seja, é a mesma coisa. Então Noboa disse: ele colocou tarifas no México sem explicação. E aqui, quando perguntam ao governo sobre as tarifas, ninguém sabe do que se trata. Ou seja, nem virou notícia, né? Então, mas na Colômbia, né, ao que parece, há mais intercâmbio econômico, né? Então lá realmente afeta um pouco mais e houve uma reação da Colômbia. Segundo o que foi reportado, a Colômbia suspendeu a exportação de eletricidade para o Equador. E é preciso lembrar os apagões que o Equador teve por muito tempo. Então, tomara que isso não vá causar problemas. Mas o governo colombiano anunciou a suspensão das transações internacionais de eletricidade com o Equador. Uma decisão que, segundo dizem, é mais um capítulo desses desafios que esses dois países têm enfrentado. Colômbia. O que disseram é que isso se deve a questões de tensões, riscos climáticos e coisas do tipo. Isso foi algo que ele comentou por aí. Nesse sentido, é por segurança energética nacional. E que não sei o que, né? Todos sabem que isso é uma reação às tarifas. Se você me impõe tarifas, eu suspendo a eletricidade. É assim que as coisas estão lá, está interessante. Vamos ver onde isso vai dar e quais reações virão de cada país. Daqui a pouco a gente comenta com mais detalhes, mas está interessante.
O planeta está entrando em uma era do que chamam de uma espécie de falência hídrica. Ou seja, há um problema com a água e não é que exista menos água no mundo, a água é a mesma. A água não vai desaparecer, só isso. Assim, a questão é a água potável que podemos usar, principalmente em países com muitos habitantes e que de repente não há o suficiente. Não seja por falta de infraestrutura, seca ou ambos, como no Irã, onde faltam infraestrutura e a seca. Já pensam em transferir a capital para uma região com água potável, pois lá não há água. Então, o que dizem, o que aconteceu no Irã, o que aconteceu há alguns anos no Paquistão, o que aconteceu há alguns anos aqui mesmo em Nuevo León, o que aconteceu há alguns anos na África do Sul. Esse tema será cada vez mais recorrente. É preciso investir em infraestrutura para poder potabilizar a água de maneira mais eficiente, segundo este novo relatório da ONU. Revela que os danos agora neste ponto parecem irreversíveis, já que o sistema de água planetário, pois é o sistema, se você considerar o planeta inteiro, não é suficiente. O planeta já ultrapassou o limite crítico da sustentabilidade da água. Foram alcançados pontos que aparentam não ter retorno em inúmeras bacias hidrográficas do mundo. Há sistemas danificados, falta infraestrutura e investimento, e a recuperação é lenta, segundo cientistas. E a população nessas áreas costuma ser muito grande. Oriente Médio, Norte da África, Sul e Sudoeste da Ásia são as regiões mais críticas do planeta. Oriente Médio. Bem, já conhecemos todos os problemas que existem, sabemos tudo o que Israel investiu para não ter problemas com água. Imaginem só, nesse lugar eles se tornaram junto com a Arábia Saudita e depois dizem que o Egito também, porque está investindo muito na questão tecnológica. Eles pretendem ser toda essa região do Oriente Médio, incluindo Dubai, incluindo o Catar, obviamente incluindo Tel Aviv, incluindo também uma parte do Egito, que está crescendo muito, que quase não se comenta, mas que é essa. Vamos ver se consigo colocar aqui, nessa região estão tentando fazer tipo uma espécie de potência eletrônica e de desenvolvimento computacional. E tudo isso, toda essa região, coisa curiosa, porque é preciso muita água, para isso vão ter que investir muito em água. Essa região enfrenta grandes atrasos, assim como o Rio Colorado, por exemplo. No sudoeste do Sequimara, a diminuição do Rio Colorado já causa situação alarmante, que acabou se tornando uma espécie de símbolo da água superprometida, né? Quando os rios não fornecem mais água suficiente porque ela é absorvida rapidamente. 50% dos grandes lagos do mundo perderam água desde 1990 e 70% dos principais aquíferos já estão deteriorados. 2 bilhões de 7 bilhões de pessoas. 2 bilhões de pessoas vivem em solos que já estão afundando devido à extração de água subterrânea. Então, o solo começa a afundar, como acontece na Cidade do México. Se a lista for longa, não direi tudo porque ainda não terminamos. Desafios na web indicam que já se passou o ponto em que será necessário investir muito, porque senão vai haver um colapso hídrico, vai ter áreas muito grandes onde simplesmente não vai ser possível ter água, assim, de um dia para o outro. Então, bom, aí está o desafio, é preciso ficar atento, né? Boa! Surpreende também a imagem das auroras boreais gravada pelo astronauta Kim Yui. Ele está na Estação Espacial Internacional, que capturou essas imagens das últimas auroras boreais que têm aparecido. Muito, muito, muito interessante também poder observá-las também. Bom, então aqui já surge a primeira imagem deste helicóptero francês. Este é o helicóptero francês que estaria chegando ao navio petroleiro russo. Um tema ao qual já estaremos atentos para ver o que mais se diz sobre o assunto. Mas Emmanuel Macron já confirmou que foi a Marinha Francesa que abordou esse petroleiro. O motivo é que esse navio já estava sob sanções internacionais
e suspeita-se que está com bandeira falsa, segundo a França. Dizem que é da chamada Frota Sombra ou Frota Fantasma Russa, e isso está seguindo estritamente a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Isso é o que disseram há alguns momentos, então, bom, é o que temos, né? Vamos ver se mais adiante eles dão um pouco mais de informação. Vários temas relacionados ao assunto. Com a onda sísmica na região de Índio, Califórnia, continuam ocorrendo mais sismos. Já são, vejamos, nos últimos dias, 435 sismos nessa área de Índio, Califórnia. Muita atividade, um enxame. Hoje foi registrado um terremoto no Japão. Confira os detalhes. Primeiro só nas ilhas, mas vamos tentar mostrar. O sismo do Japão está aqui, olha. Vamos ver. É este sismo, assim podemos observar. É um sismo que ocorreu em frente às costas do Japão. Uma magnitude 5 seria o sismo de 5,3. Exatamente onde ocorreu recentemente um forte abalo nessa região. Houve vários de magnitude 5 na região. Outro, mais ao sul, teve magnitude 4,1. Mas este foi o mais notável. Houve também um sismo em Ocala, Ladioma, no Seuá, que chamou a atenção. Vamos ver se eles têm aqui, mas acho que sim, estava esse. Vamos ver se é esse. Olhem, esse é um sismo que é um sismo raro, né? Normalmente não há sismos nessa região. Não é uma área muito ativa, mas chamou a atenção recentemente. O sismo é pequeno, mas chama a atenção por ter ocorrido ali. Então, são dessas coisas que também chamam a atenção. Hoje. Vamos para outros assuntos também importantes. Antes de qualquer coisa, antes de irmos para os comentários, vamos ver o que está acontecendo em outros pontos do mundo. Uma série de relatórios que estamos esperando sobre o tema de Davos que vamos conversar, acredito que mais tarde. Mas algo está acontecendo em Vermont. Vamos falar sobre isso, sobre o tema dos WAF. Reparem que lá estão ocorrendo avistamentos muito curiosos. Também nessa região dos Estados Unidos, vamos falar sobre isso. Afirmam que em Vermont, lá nos Estados Unidos, estão aparecendo objetos estranhos, nos quais, também alertaram desta vez. Não é tanto como drones e essas coisas, mas sim, na verdade, outro tipo de objetos. Não é tanto tipo WAF, mas tipo tic-tac, na verdade alguns deles chamam de mais discoidais. E por aí vai, né? Mas a questão é que fenômenos aéreos identificados fizeram com que em Vermont houvesse um alerta. Inclusive, gerou um certo pânico nas redes, porque, sim, os avistamentos, alguns deles dizem que foram surpreendentes. Vou tentar confirmar alguns vídeos que circulam, pois parecem muito estranhos. Sem confirmação, fica complicado. Não, espera um pouco. Dizem que há décadas existem avistamentos em Vermont. Muito claros e surpreendentes. Alguns afirmam que são objetos de tamanhos enormes, mas não especificam exatamente qual o tamanho. Não, mas vamos primeiro ao mapa para ver onde fica essa região dos Estados Unidos. Olhem, fica bem no nordeste, não muito no nordeste dos Estados Unidos. Lá ocorreram muitos avistamentos desses UAFs, drones ou OVNIs. Fica perto de Nova York, em Vermont. Eles relatam que há décadas alertam sobre fenômenos aéreos inexplicáveis que surpreendem pilotos. Também tripulações militares, mas também tripulações civis, tornaram essa região um dos epicentros dos maiores fenômenos anômalos, identificados também como FANIs, UAFs, UFOs, OVNIs, etc. Não. Não conte para ele, vamos de...
que comece a distância Babel, mas profeta o representante, o congressista Troy Hendrick, de Burlington, declarou que as medidas que estão sendo tomadas são para aumentar a capacidade dos radares, também para ter mais observadores de fenômenos anômalos não identificados. Ele enfatiza que esse grupo de trabalho está publicando relatórios periódicos para garantir à população que todos estejam informados sobre tudo o que está acontecendo no céu de Vermont. Diferente de outras iniciativas que dependiam da divulgação federal, esta busca publicar tudo o que for relatado, mesmo que não tenham explicação para essas anomalias, porque o que faziam antes era esconder. Se viam 10 coisas, só mencionavam uma porque era drone. O resto que não sabemos não comentem. Buscam fortalecer a confiança pública, ou seja, que as pessoas realmente acreditem neles, pois antes tudo era censurado, mas agora dizem que não será. A proposta de Vermont reflete uma tendência global crescente de abertura para esses temas. Basicamente, incidentes com drones, mas também com objetos desconhecidos, continuam fazendo parte da supervisão que eles estão realizando nessa região. Outros estados, como Louisiana, têm relatado que em 2 usinas nucleares da região teriam sido aparentemente observadas por drones que se aproximaram do local. Como permitir a aproximação de drones desconhecidos sem saber suas intenções perto desse local? Eles chamam minha atenção. Vermont quer criar precedente para outros estados, tratando fenômenos aéreos não identificados como questão de segurança pública. Então, é um assunto que eles querem que seja mais investigado. Aparentemente, eles vão fazer isso. Segundo eles, vamos a outros assuntos. O ex-procurador Jack Smith, que liderou 2 casos contra Trump, agora se defende em depoimento no Congresso do Sabinza-Eason. Segundo relatos, ele teria conduzido 2 processos contra o presidente Trump. Agora ele depõe publicamente na Comissão Judiciária da Câmara dos Deputados. Bem, aí existem vários temas que poderiam até mesmo gerar uma sentença contra o presidente dos Estados Unidos com esse assunto também, porque toda essa situação pode ser interessante. Vamos dizer que não. Vamos ao que ele sabe, pois ele estava muito calado. Smith ele tem informações obviamente importantes, né? Este ex-promotor especial afirmou que suas decisões foram baseadas em fatos e não em política, e que não tem lealdade partidária, nem democrata, nem republicana. Isso faz diferença no caso? Ele disse que voltaria a apresentar as acusações contra o presidente Trump, sendo ele republicano, e se fosse um democrata também apresentaria. A questão é que, segundo ele, tudo se baseia nos fatos. Ele disse que as investigações trouxeram evidências claras de crimes do presidente Trump. Segundo, responde diretamente às acusações do presidente do comitê, Jim Jordan, que o acusava de fazer vigilância abusiva e usar a justiça como ferramenta política. Ele explicou que obter registros de chamadas em casos de conspiração não envolve escutas, mas mandados para identificar padrões e contatos-chave. Ele afirmou ter pedido os registros de 9 legisladores republicanos, pois já existiam provas de que Trump os contatou ao tentar impedir a certificação em janeiro. Ele negou ter espionado ilegalmente o Congresso, chamou essa narrativa de falsa
e disse que o procedimento é legal e comum em investigações. Ele também alertou sobre a erosão do sistema judicial sob pressões políticas e criticou a percepção dos funcionários públicos por cumprirem seu dever. Ele afirma que entre os senadores analisados estão Lindsey Graham, John Hawley e Ron Johnson, conhecidos aliados próximos do círculo de Trump. Ele afirmou que seus investigadores foram rigorosos, profissionais e essenciais para proteger a legalidade das transferências de poder nos White. Bom, esse personagem continua com problemas legais, parece que sai de um para entrar em 3, não é mesmo? Esse é o jeito super andino que ele sempre teve. E bom, vamos para outros assuntos também importantes. Como vocês têm estado? Estamos atentos aos comentários, obrigado por acompanharem. Boa noite, Fernando, Tino, tudo bem? Abraço à comunidade que nos assiste. Obrigado, Marcela. Como estão Nicole e Franco? Francisco Arce, prazer revê-los. E bom, para toda a comunidade que está aqui, inclusive Marta também. Aspásia de Mileto, boa noite e saudações a todos. Muito obrigado pela presença. Baio 25, como você está? Muito boa noite, sim. Veja só, enviaram especialistas no tema florestal do México para o Chile para ajudar. Veja só, os brigadistas da CONAFOR, Comissão Nacional Florestal do México, enviaram 155 brigadistas. Saudações, Baio. Que tudo melhore para a comunidade do Chile, especialmente para quem está próximo aos incêndios. Muito bem, como você tem estado? Tudo bem? Saudações. Ok, bom então, muito obrigado pela comunidade. Daqui a pouco continuamos conversando. Omar, como você tem estado? Mercedes, como vai? Saudações, muito obrigado pelo seu apoio e pelo apoio de todos os membros, muito obrigado. De qual era a letra? Não lembro, era de origem basca, acho. Já é tarde e estou trabalhando. Acho que eles estão reorganizando o peito, teria que ver, né? Os daetas são do norte, são do País Basco, né? É de lá que vem esse grupo. Mas não sei o que está acontecendo com o trem de A, os trens e tudo isso, então realmente não sei o que pensar. Teremos que esperar o resultado das investigações e torcer para que não se repita, porque me chama a atenção que já são 4 incidentes. Seguimos informando. Omar, como você está? Ele fala sobre caminhadas noturnas nas florestas de Vermont, onde às vezes não enxergo nada pela densidade. Agora, imagine como seria, ou seja, haveria boa visibilidade ou a floresta é tão densa que impede enxergar? Interessante, Vermont. Omar, já estive lá. Sim, é um lugar que supostamente está cheio de histórias, né? Bem, Nova York, Massachusetts, não, mais para baixo, em direção a Nova Jersey. Toda essa região, né, que teve muitos avistamentos, histórias muito interessantes por lá, muito bom. Então, Washington, como você tem estado? Saudações até o Chile. E aí, saudações para Fernando, até o Peru. Muito bom. Que bom que você está inscrito. Saudações, Fernando. E bom, então daqui a pouco voltamos com mais informações. Muito obrigado por nos acompanhar. Nos vemos em breve. Até logo.